do jornalismo ao social media. Hoje eu trouxe Flávio Jaime para falar com a gente. Flávio, obrigada por ter Imagina. aceitado o nosso convite. Na verdade, você está aqui porque eu te mencionei como um talento no episódio com o Igor Francisco, né? Eu assisti, eu vi, me senti muito honrado pela lembrança. Você é obrigado a assistir. Tô brincando, gente, mas é que é o seguinte, ó, o Flávio Jaime, ele é jornalista, então por isso esse tema do jornalismo ao social media, e atualmente atua como redator aqui na Projetual, né? E só que ele também é escritor e tal, então a gente vai falar um pouco mais sobre esse universo dos textos, das palavras, né? Que eu falei um pouco ali com o Igor sobre um outro enfoque. E hoje, Flávio, como a gente já conversou bastante nos bastidores, você sabe que a gente tem muito essa troca de trajetória, né? Eu até brinco assim, eu e você, às vezes a gente se sente meio cringe, Como diriam nossas como colegas, diria né? nossas colegas com a metade da idade. Nós Justamente. somos experientes, nós somos considerados experientes dentro desse universo do digital, né? Então, a galera de 20, 25 aí, daí a gente é experiente. Dentro da área da comunicação empresarial, ou no teu caso do jornalismo, daí a gente é jovem. Sim. Então, o que é bacana de discutir contigo? Essa transformação que a gente viu acontecer Sim. já no mercado de trabalho, né? Todo mundo sabe da transformação digital e de como o mercado mudou, o mercado de trabalho, as profissões que existiam e hoje são totalmente diferentes, e as que não existiam, como o social media, mas a gente vivenciou na pele, né? Então, Totalmente. já antes de te passar a palavra, só introduzindo para as pessoas, né, o quanto eu me identifiquei contigo nesse aspecto, e daí quis trazer a tua vivência, porque eu me transformei enquanto profissional de marketing, né? Eu até falo profissional de comunicação, que é onde eu me encaixo melhor. Mas no teu caso, daí como jornalista, nossa, assim, conta pra gente tudo que tu viu e que é uma história profissional, sei lá, de 15 a 20 anos, acredito. 22. 22 anos, mas que parece que a gente tá falando do século passado, né? Assim, primeiro, obrigado pelo convite, te claro. apresenta, fica à vontade. Eu falei que tu é escritor de mais de 10 livros? Não, mais de 10 não, mas... Não, porque escritor é pouca coisa, né? Outra coisa é escritor de mais de 10 livros. Dá licença, um beijo. Mas, então, fica aqui dito, gente, ele tem obra de ficção. Quase todas são de ficção. Todas são de ficção. Não, quase todas. Tem Tá. algumas de ficção, tem outras de saúde emocional, mais voltada para autocuidado, porque a gente vai falar disso depois, mas é que eu também sou terapeuta, então tem alguns que são mais voltados para essa área, tem infantil juvenil, tem de terror. O tem teu de terror coisa. é adulto? Ele pode ser um livro infantil juvenil, ele não tem Infanto-juvenil. cenas pesadas, Sei. vamos dizer assim. Ele passou na censura. Passou. Tá, então, fica à vontade para te apresentar. E daí, nessa tua apresentação, é o cerne mesmo da conversa de hoje. É a tua vivência, o que tu fazia no início da carreira e o que a gente tem feito agora na Projetual, né? Assim, nós dois, nós somos da mesma geração, né? Então, a gente viu Eu acho que mais ou menos. Que idade tu tem, Flávio? Sério que você vai fazer eu falar a minha idade assim, no meio da... Não, corta então. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho mais, tá? Não, a gente já falou, você tem... A gente tem 1 ano de diferença. Entendi. Eu achei que... Não, a gente tem 1 ano de diferença. Toda uma vibe que eu acho que todo mundo é mais jovem que então, a gente viveu o surgimento da internet, o surgimento das redes sociais, o desaparecimento de muita coisa. Então, assim, para voltar ali, né, no começo da minha vida profissional, vamos dizer assim, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, foi onde eu tive meus primeiros contatos com edição de imagem.
e redação de uma maneira profissional mesmo, né? Tá. Porque literatura eu leio desde que eu me entendo por gente. Começou com livro infantil, daí coleção Vagalume, daí Agatha legal. Christie, Conan Doyle, e daí pra frente nunca mais parei. Aham. E ali na faculdade, eu já no primeiro ano, eu tinha uma coluna de cultura no jornal da faculdade e eu escrevia para um site de turismo aqui de Curitiba. Tá. E eu comecei a ter esses primeiros contatos com o Photoshop, com a edição de imagem, eu fazia parte da diagramação do jornal. Tá. E acabou acontecendo de eu sair e o meu primeiro emprego ser como designer, Tá. que na época era arte finalista. Certo, certo. Né? Que era muito mais voltado para material offline, Claro. porque a gente tá falando aí de, sem querer entregar a minha idade já entregando, de 2000. Bem feito. Bem feito, Né? não quis falar. Então, assim, Tô brincando. era folder, era flyer, era Claro. logomarca, era banner, cartão de visita. E tu fechava arquivo para impressão. Ai, não me lembro disso, mas era isso. Era Tá. terrível fechar arquivo para impressão. Aham, é onde os bugs acontecem. Exatamente. Onde a gente tem aqueles arquivos assim, flyer final 1, flyer final é esse. Era essa vibe. Final mesmo. Final. Aham. E ali eu comecei a trabalhar com design e eu fui, nos meus outros empregos, eu mantive o trabalho com o design. Daí eu fui Tá. me aperfeiçoando na Corel, Photoshop. A gente usava PageMaker na época para Para diagramar o jornal. jornal. Eu tive no último semestre, não, no último ano do curso técnico que tinha computação gráfica. Olha que louco, no último ano. Eu tive no primeiro já computação gráfica, no primeiro ano de É jornalismo. que o técnico é antes da Uhum, faculdade, né? uhum. Seria o segundo grau. Aham. Então, era no último ano, tipo, só ali. Nossa. E daí assim, aí ali eu já comecei a tomar gosto pela coisa, assim. E foi por conta do meu trabalho com design que eu acabei fazendo uma faculdade de pedagogia alguns anos depois. Fiz pós-graduação em História da Arte. Eu nem sabia. E também por conta do design que eu entrei numa agência de clipping. Tá, por conta do design. Por conta do design. Que aí foi onde a minha trajetória como jornalista começou de verdade. Tá. Por quê? Porque a dona da agência, ela precisava de alguém que escaneasse o jornal e montasse a matéria para ser impresso num A4. Vamos até explicar para quem não sabe O o que que é é a clipping? né? Que os Clipping empresários mais old school O clipping, ele é Eles sabem, essencialmente busca de notícias. relacionadas a determinada. Então, o que a gente fazia? Assim? Todo dia a gente tinha lá uma lista de clientes, a gente tinha que ler um bom número de jornais impressos e encontrar nesses jornais as notícias que falassem desses clientes, escanear essa notícia. Aí, no meu caso, se a notícia era uma meia página de jornal, eu remontava ela Pra para ela caber. ser impressa num A4, Tá. porque o cliente recebia isso impresso. Ah, era impresso. Ele recebia ali toda semana, encadernadinho. Eu trabalhei com agência de clipping, mas já era por e-mail. Não. Uns Sim. meses depois começou a ser por e-mail. Mas antes enviava pelo correio. Não por motoboy, porque os clientes eram todos daqui. Locais, tá. Ou às vezes a gente até mandava por e-mail, Tá. só que era um PDF. Então Tá. a notícia tinha que ir dentro de uma página A4 para ser Claro. salva em formato PDF. E, cara, olha o custo disso. Mandar todo dia um motoboy entregar uma folha Sim, 4. As sim. pessoas não têm noção. Não tem noção do que é um trabalho de clipe. E aí Porque assim, o primeiro cliente recebia as coisas às 7h30 da manhã. Para você mandar às 7h30 da manhã, você tinha que começar a ler o jornal às 6. Sim. Isso, assim, sendo bem legal. E a agência de clipping assinava jornais e revistas do país inteiro. Uhum. Recebia aquele calhamaço. Eu lembro até hoje que a gente tinha um tiozinho que ele entregava os jornais do interior toda semana. Pois é. Eu nunca soube como é que ele conseguia aqueles jornais.
Mas toda semana a gente recebia jornal de Cascavel, de Ponta Grossa, de, sei lá, Ortigueira, enfim. Porque tem clipagens também por setor, né? Por exemplo, assim, eu quero saber tudo que saiu da Projetual, ok. Mas tem também, eu quero tudo que saiu do mercado de trigo, do mercado de marketing. Aí sim. você fazia A gente atendia, por exemplo, shopping. Aham. E daí eles queriam tanto, sei lá, shopping X. Uhum. Tanto do meu shopping, quanto dos Dos shoppings concorrentes. concorrentes, quanto do mercado de Do shopping. varejo, claro. Uhum. Que a gente chamava de concorrência e mercado. Tá certo. Né? E foi ali que eu acabei entrando mesmo no mundo do jornalismo. Tá. E eu acabei comprando metade dessa agência. É isso que eu ia dizer, como é que te tornou sócio, tá? É, porque a dona decidiu ir embora e vender a agência com os clientes. Ai, que legal. O que pra mim, né? Pra ti Pra quem foi abre ótimo, uma empresa claro, sabe o que é, né? Claro. E eu comprei metade dessa agência e por 12 anos eu tive a Clockwork Comunicação. Que legal. E ali dentro Então deixa eu pôr aqui nas tuas atribuições empreendedora. E ali dentro Pô, da 12 anos é da tempo. Clockwork, sim, foi onde eu comecei o meu site de cinema. E foi onde eu comecei a escrever muito mais. Porque Teu daí a site gente... de cinema roteiros? Não, era um site de crítica de cinema. Você Flávia, pode anotar, eu sou crítico de cinema também. tu não é a Glória Pires que não pode opinar. Não, Tá. não sou. Se fosse eu ali naquele dia, as coisas teriam sido diferentes. Tá, eu não sei. Olha só como eu achei que te conhecia, Jesus. E daí, assim, como dentro da agência, às vezes eu precisava escrever release, às vezes eu precisava escrever uma matéria mesmo. Eu comecei a escrever muito mais a partir do momento em que eu tive a agência de clipping. Claro. Né? E aí, assim, esse site, ele continua no ar, mas eu não alimento mais ele. Chama Pausa Dramática. Pausa Dramática. Ele ficou no ar durante 15 anos. Ele ficou ativo. Isso. Alimentando diariamente 15 por 15 anos. Tu assistiu tudo que é filme da Fazenda. Eu já tive mais compromisso com isso, né? Assim, Mas naquela época... Sim, eu participava de um bate-papo com outros críticos de cinema aqui de Curitiba. Todo ano, a gente se reunia para falar dos indicados ao Oscar. Então, eu tinha que assistir, nem todos eu recomendo, mas tudo bem. Sim. Eu tinha ali, a gente comentava com plateia, ao vivo, a gente fez na Livraria Cultura, na FENAC e tal. Então, era bem legal, eu participei por 10 anos desse bate-papo. Eu vou entrar, Pausa Dramática, que lindo. Tem canal no YouTube que eu também não alimento mais, mas né? só o nome eu já amei. Mas são projetos que estão lá. Assim, Sim. O bom até do digital é isso, né? Se você resolver retomar em algum momento, por que não? E daí, assim, no meio de tudo isso, foi acontecendo a transformação digital completa, né? Eu até brinco que, assim, tinha muita gente que dizia que o mundo ia acabar nos anos 2000, né? Lembra? Ele acabou. O bug do milênio. Ele acabou. Da maneira como ele era antes dos anos 2000, ele acabou. Porque a gente passou a se comunicar de outra forma, a gente passou a consumir conteúdo de outra forma, fazer compra de outra forma. Escrever de outra forma. Então, ali foi uma ruptura muito grande, né? E assim, com o meu site, eu fazia... Quando começaram a surgir as redes sociais, principalmente depois do Orkut, porque o Orkut não tinha tanto essa coisa mais... Essa pegada, era mais comunidade. Isso. Então, principalmente depois do Instagram... O que eu fazia? Eu escrevia a matéria, colocava no site, já editava a imagem e já jogava para o Instagram. Tá. Então, eu fazia todo o caminho. Tá. E de uns tempos Mas pra cá... Mas pra ti mesmo. Pra mim mesmo. Tu era o teu social media, não era de clientes. Não sabia nem que existia esse termo. E daí, o que aconteceu? Alguns anos depois... Depois que eu saí da agência, principalmente, eu comecei a perceber justamente isso, assim, que o jornalismo mais o design tinham virado o social media. Entendi. E que, meio que sem querer, eu tinha virado essa coisa chamada social media. Sei. Por quê? Porque eu fazia as duas coisas. Sim, mas olha, em 2011, acho que foi que a gente começou aqui na agência, 2010, 2011, a fazer conteúdo para redes sociais empresariais.
E eu lembro que era para Facebook, né? Justo, ninguém produzia conteúdo para Orkut, foi quando surgiu o Uhum. Facebook. E o social media, que também não existia esse nome, o redator da agência, o redator publicitário da agência, Jefferson Rodrigues, um querido, nunca vou esquecer. Um beijo se ele estiver nos escutando. Isso faz 10 anos. E então ele fazia os textos dos anúncios, os textos dos textos, sei lá, dos Uhum. sites institucionais, dos clientes, do catálogo, de qualquer coisa, e os textos para o Facebook também. Ali nascia um social media. Sim, e ali nascia o que a gente conhece hoje como marketing de conteúdo. Exatamente. Assim, eu lembro quando eu tinha agência, aconteceu uma coisa que me marcou bastante, assim, que a gente recebeu, alguém entrou em contato com a gente Aham, de uma revista aqui de Curitiba, aham, dizendo que nós fomos selecionados como uma das empresas destaques do ano na cidade. tá, E que a gente ia sair na revista. tá. A gente só precisava comprar um anúncio no valor de 5.000 reais. Ou o ingresso do jantar de premiação, E que é daí- 7 mil. E daí a revista ia fazer uma matéria sobre a gente. Aham, Eu lembro que na época eu achei um absurdo, Aham. porque eu tava comprando. Como é que eu tinha ganhado um prêmio se eu tava Exatamente. pagando por ele? Hoje eu vejo que isso era a essência do marketing de conteúdo. Você tava lá folheando a revista, olha, uma matéria sobre a importância do monitoramento de marca na mídia. Clipping. aham, clipping. Dali algumas páginas, um anúncio de uma clipadora, veja só. É verdade. Então ali eu percebi que. Ali não, né? Olha- Hoje eu percebo que aquilo Era o Meta Ads. era um... era um marketing de conteúdo. Que o que a gente faz hoje? A gente produz uma informação Exato. cuja finalidade é vender um Depois. produto ou serviço. Com certeza. Desperta consciência Então, aí, assim, para vender. uma briga que eu escuto falar desde que eu entrei na faculdade, desde antes, provavelmente, que é a briga do jornalismo com a publicidade. Exato. O marketing de conteúdo é a união dessas duas coisas em Exato. perfeita harmonia. Exatamente. Tanto que aqui, como o social media já teve. Tem ainda uma outra faculdade que é a comunicação institucional, tem aqui na UTF. E aí você fica, tá? Qual é a diferença prática da Uhum. comunicação institucional para o jornalismo, para o RP, para o né? Tanto O que RP tem- até, bom, a gente sabe, mas assim, tem momentos em que todas essas profissões convergem, né? Total, assim, Porque total. já teve RP escrevendo, já teve, como eu estava falando, comunicação institucional, jornalista, publicitário, tem vários publicitários, bons redatores, né? Então, são profissões que se encontram no social media. Eu acho que, na verdade, assim, o grande denominador comum ali é a escrita, Exato. né? A gente tem que entender que você não vai escrever o mesmo texto para um artigo científico, para uma revista e para uma legenda de Instagram, Sim. né? Que eu lembro que até quando a gente conversou as primeiras vezes, eu falei que esse era uma dificuldade que eu tinha, que era poder de síntese, porque uma legenda de Instagram não pode ser imensa. Sim. E eu sempre fui daquela criança que na escola a professora falava uma redação de 30 linhas. Eu falava, professora, 60. pode ter 48? Porque, né? Mas eu sei que tu viu o episódio do Igor Francisco, porque, gente, é o Flávio que escolhe os cortes, né? Os trechos dos Projetalks. Então, ele já viu todos, obrigatoriamente. Por livre e espontânea pressão. Livre, espontânea É obrigação. obrigação. Mas, assim, ali o Igor fala que justamente a maior dificuldade de um redator é enxugar texto, Uhum, né? E que é uhum. muito fácil ser prolixo, ou seja, aumentar texto com a famosa injeção de linguiça, e muito difícil você ser sintético, conciso, Assim, eu brinco nem que... tão raso, nem tão profundo. Não querer usar palavra rebuscada, assim. Mas eu brinco que, assim, toda vez que a gente... Porque, né, eu ali, 2 faculdades, uma pós-graduação, eu fiz alguns TCCs na minha vida, né? E eu brinco que o TCC é uma atividade onde uma coisa que você podia dizer em 3 linhas, você tem que dizer em 200 páginas. Sim. E nas normas. E nas normas da BNT. Então, é bem isso, assim. É você... Eu acho que você saber com quem você está conversando. Eu acho que o pulo do gato ali nessa... Como eu falei, né? Que tem o denominador comum Aham. da Das escrita nessas profissões.
Mas cada uma delas fala com um público Sim. e cada uma delas tem que entender a sua própria E linguagem, é um né? objetivo diferente, Isso, né? eu não vou escrever da mesma forma que eu escrevo um TCC numa Sim. legenda. Eu não vou falar em arcabouço de conhecimento numa legenda do Isso. Instagram, Uhum, né? Porque não cabe. uhum. Eu lembro, assim, da época da faculdade de jornalismo, da questão do enxugar texto, Uhum. que eu escrevia resenha de disco no jornal da faculdade. Ah, é. E eu lembro que, às vezes, o editor do jornal falava assim, dava o texto pra mim e falava, tem que tirar um parágrafo. Ai, tu não via onde Eu tinha. falava, mas eu não posso. Não, mas não cabe. Tem que tirar um parágrafo. Eu falava, mas eu não tenho que tirar. Diminui o do outro, não diminui o meu. Não, tem que... E isso já era um exercício. Aham, claro, Né? claro. Não, pega isso que você tem que fazer, falar e fala de uma forma mais curta. Tá, mas vem cá, amarra a tua trajetória. Porque é o seguinte, a gente falou de tu estar fazendo social media pra ti mesmo, sem Uhum. saber que isso existia. Uhum. Tá, Ah, e eu aí- não terminei. não terminou, então calma, volta. É. Que era o rolê do cinema lá, Uhum, né? uhum. Tá, e aí quando que tu começou a vender isso, né? Assim, A terceirizar. Eu comecei a trabalhar como gerente de marketing de uma vila gastronômica em Santa Felicidade. E ali eu unia isso. Então eu fazia desde o Foi release quando tu de saiu da tua divulgação. própria agência, quando tu vendeu tua parte da Isso, quando eu agência saí de da clipping, agência. e aí tu foi pro mercado como profissional de marketing. Isso. Tá. Eu já tinha trabalhado como auxiliar de marketing Tá. lá atrás. Tá. E daí eu entrei como gerente de marketing. E ali eu fazia desde redigir o release, redigir um convite para influencers Tá. já, Uhum. a fazer as imagens que iam para Facebook, para Instagram e tal. Mas eu ainda não tinha me dado conta da coisa do social media. Tá. Aí, por conta da pandemia, a vila fechou Uhum. e eu fiquei em casa. Aí eu comecei, né, em casa lá, muito tempo de sobra Para que pensar. a gente tinha, né? Pensando muito. Aí eu falei, vou oferecer esse trabalho. Tá. Eu sei escrever, eu sei fazer o design, Tá. eu consumo rede social loucamente. Sim. Por que não transformar isso numa forma de ganhar dinheiro? Isso já era 2020. Isso foi pós-pandemia, durante a pandemia. 2021. Isso, durante a pandemia ali. Primeiro, acho que meu primeiro cliente foi em julho. Eu lembro que o A mundo pandemia parou em foi março. Em julho, eu comecei a trabalhar para um hortifruti que fazia entregas. Isso, daí que efervesceu, né? Porque daí todo mundo estava nesse mercado digital. Todo mundo precisava vender as coisas digitalmente. Muita gente não estava. E daí fomentou Passou a trabalhar digitalmente. E ali eu falei, tá aí. Entendi. É isso que é o negócio hoje. Que eu quero assim. fazer. E aí, como eram coisas que eu adorava, eu comecei a trabalhar nesse mercado. Trabalhei algum tempo ali, acho que quase um ano, atendendo diversos clientes. E depois entrei terceirizado numa agência de comunicação aqui de Curitiba. Mas aí eu já não fazia, eu já era mais voltado pro clipping e pro jornalismo. Que tu coordenava o time Isso, eu era coordenador de jornalista, né? de jornalismo. Que a agência tinha quase 100 jornalistas no país inteiro, ainda durante a pandemia. E eu me tornei coordenador de jornalismo ali. Tá. Mas ainda estava sempre em cima de postagem, diagramava a revista interna que eu criei dentro da agência. Tipo uma newsletter. Isso, Tá. mas era em formato de revistinha, tá. PDF e Tá. tal. Então, e daí, dali pra frente, eu falei, gente, é isso. Eu uni duas coisas que eu adoro fazer. E é isso que eu quero. E tu sabe que é muito raro, né, Flávio? Primeiro, vamos falar que tem uma crítica no mercado, e eu acho uma crítica pertinente, eu vou explicar por quê, de que um profissional de social media, ele não é designer mais redator. Né? Existe esse movimento, porque algumas empresas, a gente vê muito no LinkedIn, vaga de social media, e na verdade eles querem um gerente de marketing
remunerado como social media, Exatamente. né? Ou eles colocam muito genericamente assistente, auxiliar de marketing, analista de marketing, e na verdade o cara é gestor de tráfego, redator, designer, social media, blá, 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 blá. Então, essa crítica eu acho pertinente, que é você querer um mega profissional que faça um monte de coisa. Então, a gente tem que entender que existem especialistas. Sim. E que o designer é designer, o social media é social media, o jornalista é jornalista. Então, mas trazendo para você, sem dúvida alguma, um aspecto extremamente positivo que você conseguiu, por questões da vida, enfim, unir as duas coisas, Sim. né? Que foi uma trajetória como designer com uma trajetória como jornalista, né? E aí tu virou, te tornou, te capacitou, estudou para ser esse social media mais completo, digamos assim. Mas o que eu ia dizer é que é raro. Né? Justamente porque às vezes tem essa expectativa de que as pessoas sejam 2 em 1, 3 em 1, mas não é assim que a maioria do mercado se comporta, né? Normalmente, ou a pessoa normalmente é muito boa na escrita, ou é muito boa no lado criativo. E eu acho, assim, claro que eu acho que assim, o que soma é sempre bom, né? Mas concordo, eu acho que jornalista e redator é uma coisa, designer é outra. Se você puder juntar as duas funções dentro da tua atividade de social media, ótimo. Mas, por exemplo, tem uma coisa que a gente já conversou em outras ocasiões, é que assim, muita gente acha que o social media também tem que ser gestor de tráfego. Exato. Que é uma coisa que eu não quero fazer. Exatamente. É outra aptidão, não quero, né? Já tentei aprender. Tem muito mais a coisa do humanas e exatas. Exatamente. E não, assim, pode estar dentre as funções, se a pessoa se propor, ok. Mas eu acho que daí a gente entra até num outro Numa ponto. outra seara, Que o que é? Por que as empresas querem uma pessoa que faça 1000 coisas como uma só? Para pagar o salário de uma só. Para pagar o salário de uma só. Né? Sim. Daí já entra na questão da desvalorização do profissional. Assim, eu enquanto estava procurando emprego algumas vezes, eu vi absurdos. Assim, a gente comentou da idade. Eu fui chamado de velho demais para ser social media. Ai, capaz. Numa resposta de um currículo. Eu vi vagas de social media que exigiam que o candidato tivesse pelo menos 10 mil seguidores. Ai, capaz! Aí a pessoa vai lá no outro dia, compra 10 mil indianos e se Então, candidata assim, para vaga. você vê muitos absurdos porque as empresas querem pagar pouco. Sim. Imaturidade ainda do nosso mercado. Sim. E a gente produz todos esses e tantos outros conteúdos para tentar elevar esse nível de maturidade e entendimento. Né? Porque assim, o que uma empresa quer quando contrata só gente que ainda está na faculdade? Pagar pouco. Né? Então, assim, existe uma desvalorização, eu acho que por conta disso. E é muito que a gente tenta trazer aqui no Project Talks, né? Que não é muito sobre tecnologia. Vou te dizer exatamente no que eu estou pensando. Eu estou pensando uma vez que eu fui dar um curso na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e a gerente comercial estava fazendo o curso Marketing Digital para Negócios B2B. E ela falou, Milena, na minha empresa eles botaram o menor aprendiz a gerenciar. Ele tem 16 anos. E ele entende dos botões e da tecnologia, mas eu, como comercial, sinto vergonha de algumas coisas que ele escreve. Por quê? Porque é um negócio B2B, então requer um certo nível de conhecimento do posicionamento de marca, linguagem para executivos, para o decisor lá que está do outro lado, enfim. E aí, é nisso que eu estou pensando, assim, que a gente produz conteúdo para falar que tem tão mais, primeiro, estratégia, e segundo, ou não em ordem de importância, mas em 2 tópicos, a questão humana, né, de conhecimento, de bagagem, tem um background enorme atrás de uma postagem. Então, é muito menos sobre aprender a usar os recursos do que sobre, né? E aí, quando vem essas vagas, assim, achando, eu já ouvi isso também de outros clientes, assim, meu filho tem 19 anos, então ele que vai cuidar das redes sociais da empresa. Sabe? Que é aquela coisa de achar que porque
posta uma dancinha no TikTok que tem 1000 visualizações, você pode ser um social media. Então, eu estava falando sobre isso com o Thiago Vendramini, sobre ele é médico veterinário, né, doutor em nutrição animal, e a gente estava falando sobre o posicionamento digital de médicos veterinários, donos de clínica e tal. E daí a gente estava falando muito sobre a questão ética envolvendo pet, porque pet é uma vida, né? Então, pessoa que às vezes bota bulldog com unha pintada de rosa e roupa rosa e até bob na cabeça presa, sei lá eu como. E aí tem muitas views e que algumas pessoas acham que isso é sucesso na rede social, mas que estrategicamente para a clínica ou para o veterinário não é isso que, né? Afinal, até o Thiago usou uma palavra muito pertinente que é reputação. E então isso tem a ver com o que a gente está falando, entendeu? Não é sobre ter views, é sobre ter um posicionamento empresarial. Sim, né? e como você falou, assim, uma das coisas que me pega muito, assim, é bagagem, é referência. Claro, quais Você- são as tuas referências? Você conversar com alguém sobre um assunto e a pessoa não ter referências, não ter... Aham. Claro, você não precisa ter, sei lá, você vai fazer um post sobre bolo, não quero que você tenha ido estudar na Cordon Bleu, Sim, mas que você tenha lido alguma coisa a respeito. Pô, sim. eu aprendi tanto com os clientes de social media que eu atendi, eu aprendi sobre day trade, eu aprendi sobre ótica, isso eu é o mais aprendi com... legal. Sabe? Porque cada cliente que você vai fazer um planejamento, gerar um conteúdo, você precisa conhecer o que você Tem está que falando. emergir minimamente no universo Nem que daquele seja cliente. minimamente, exatamente. É. Aqui, assim, é loja de material de construção, é iate. São assuntos que eu nunca tinha lido sobre. E quando você vai pensar... Como que eu vou falar para os caras o que eles devem fazer com o iate deles no final de semana Se se eu nem uma nunca dei canoa eu tenho. Sabe? Então... a pá da canoa? Então, assim, é um universo Claro! onde você tem que se Estudar, propor estudar. a aprender. É estudar. Né? Apertar botão é fácil, Sim, né? apertar botão até o cachorro consegue. Mas para criança de 2 anos. Mas para só fechar o negócio do clipping, por que as agências de clipagem não existem mais? O clipping, ele virou uma coisa obsoleta, né? Aham. É a mesma coisa que eu ter um fax em casa hoje em dia. A minha impressora tem fax, ela não estragou ainda, ela tá lá, o fax. Eu ainda tenho fita VHS em casa. Não tenho mais onde rodar, mas eu ainda tenho. Porque o que aconteceu? Primeiro, a quantidade de veículos que a gente tinha. Eu fundei a agência em 2007. Pra cá... Então, olha, assim, Curitiba tinha 10, 15 jornais impressos. Hoje em dia não tem. Não tem. Não E tem. era nos sinaleiros, os caras vendendo, às vezes eles tinham que segurar 3 Aham. jornais. Hoje em dia, cadê? Nem Então- o metro, que era de Não, graça, não existe tem. mais. Revista também diminuiu drasticamente. Drasticamente. Ah, mas tudo migrou para a internet. Por um tempo. Hoje tudo migrou para a rede social. E se você vai contratar uma pessoa para monitorar a sua rede social, você já contrata uma pessoa que faça post, que escreva, que responda. Então você não vai mais contratar um serviço de clipping. E tem ferramenta E hoje em dia tem ferramenta né? automática. Quem usa clipping ainda hoje em dia? Principalmente órgão público. Aham. Com ferramenta automática. Você entra lá no... Eu não vou me lembrar o nome da Tem ferramenta. o Buzz Monitor, por exemplo. Assina e todo dia você recebe aquilo no teu e-mail e acabou. E as menções da tua marca. Sim, não é. A diferença para um clipping humano, vamos dizer assim, é que esses automáticos, eles não têm filtro. Certo. Então, se a tua marca é bolo, Sim, vai aparecer tudo tudo que é bolo. esteja escrito bolo vai vir no seu relatório de clipping Sim, aí tem que ter um humano para fazer a para análise. fazer a filtragem. Porém, também tem o outro lado. Se tornou uma escala tão gigantesca que seria impossível uma pessoa fazer sozinha. Completamente. Né? Como era o completamente. clipping manual. Por mais Sim. que tu tivesse 20 revistas, você dava conta de ler as 20. Hoje seria impossível. E assim, eu lembro que pouco antes de eu fechar a agência, começou a surgir as redes sociais e começou a se falar em clipagem de redes sociais. Certo.
Daí a gente Acharam que esse era o caminho. daí a gente foi para um outro problema, Uhum. que é perfil fechado, Ah, é verdade. que é erro de digitação, Uhum. porque no clipping no computador você busca uma palavra. Se ela tiver escrito errado, ela não vem na sua busca. Exatamente. Aí começou a surgir o quê? Marcas que faziam barulho no WhatsApp. Como é que eu vou monitorar o WhatsApp? Impossível. Não tem como. Uhum. Então o clipping acabou se tornando uma estratégia completamente obsoleta que não funciona mais para o mundo que a gente tem hoje. É verdade. Aí vai para uma ferramenta, né? Sim. Falando, tenho dois vieses aqui. Eu ia falar, falando em ferramenta, eu quero falar contigo de inteligência artificial, Uhum. né? E quando você falou eu já fiz alguns TCCs na vida, eu pensei, bom, ele também já fez alguns livros na vida. Entre eles, o Seja um Jedi do social media, esse é muito bom. Porque eu não esse posso não trazer o meu lado cinéfilo, agora que é né? verdade, você uniu ali. O teu livro tá na Amazon, Na né? Amazon, Ele isso. foi escrito em 22, não vou Uhum. falar ano passado, porque esse episódio tá indo pro ar 22 de dezembro. Não, então... Daqui a uhum. pouco já é no retrasar. Então vamos datar como 2022. Tá, e no teu livro, Seja um Jedi do Social Media, que pelo que me consta é um livro bem extenso, por sinal. Ah. Tu traz dicas? O que você... Assim, eu procurei fazer um panorama bem completo Do que é a profissão? do que é o social media, Tá. de como se tornar um bom social media, Tá. de questão de remuneração, questão de diferenças, por exemplo, com marketing, ferramentas. Então, assim, ele é dividido em 9 partes, assim como são 9 os filmes do Star Wars. Entendi. Cada parte São tem... 3 trilogias. Cada parte é uma referência a um dos nomes dos filmes. Tá. Então, mas a ideia é justamente essa, assim, é trazer um panorama bem completo, desde o que você precisa para começar, até como se desenvolver, o que você precisa saber mexer, se você... posso ser um social media só com celular ou preciso de computador? Então, ele tem uma linguagem bem simples, bem Mas fácil. é hands-on, né? Mão na massa. Mas é bem manualzão mesmo, assim. E tu nunca pensou em fazer um treinamento disso? Aqui é a Olha. produtora, vamos fazer umas videoaulas, posso te Aí, ó. empresariar. Brincando, eu acho que teria muito... tem muitas dúvidas ainda permeando esse universo. Seria bom um conteúdo sério falando sobre isso, porque tem muita porcaria. Como ser um social media e vender posts a R$ 29,90. Então, assim, porque uma coisa que eu quis trazer muito pro livro é uma visão que eu tenho que, assim, a gente tem que enxergar o Instagram como se fosse um shopping. Tá, O perfil da tua loja é a vitrine da tua loja. tá. Então, na vitrine da tua loja, você vai pôr só placa de preço escrito promoção? Ou você vai se preocupar com aquele elemento de decoração, A iluminação, em colocar um manequim legal? Ou você tem uma loja de roupa, você vai colocar que você tem uma panela em oferta? Então, eu vejo muito o Instagram como uma vitrine. O feed do Instagram, para mim, é como se fosse um corredor de shopping. Certo. Quando eu entro na tua loja, é porque eu parei na tua vitrine. E quero olhar. E se eu comentei, ou se eu interagi com o teu perfil de alguma forma, é porque eu entrei na sua loja. Daí a gente já tem a questão do atendimento, que você comentou num outro podcast, na questão do tom de voz, na escrita. É verdade. Porque, né, assim, responder na hora, não responder na hora, responder de que forma, né? Então, assim, eu vejo muito isso, assim, tentar puxar essa rede social para nossa vida offline. Se é que ainda existe uma vida offline, né? Entendi o que você quis dizer. Isso. Fazer paralelos. Isso. E eu procuro trazer isso dentro do livro para que, como a gente conversou assim sobre a profissão, eu acredito sim que qualquer um tem potencial para ser um social media.
Mas, assim como em qualquer outra profissão, você precisa de estudo, você precisa de treino, você precisa de bagagem. Uhum. Então, não adianta você acordar hoje e falar, vou ser um social media, comprar 10 mil seguidores, Sim. sair postando à torto e à direito. Que é o que eu falei quando eu falei do menor aprendiz, não é Aham. depreciando, mas é Não. porque essa pessoa não teve tempo de estudar a técnica. E ser social media, no meu Sim. entendimento, não é só o que tu tá Fazer falando. post. Não é só fazer post, não é só querer e não é só abrir um perfil. Uhum. Entende? Tem técnica por Sim, trás, que é a totalmente. técnica que nós estávamos falando. Você trouxe tom de voz, por exemplo, Uhum. técnica de conhecer um mínimo de persona, poder fazer uma matriz temática, né? Um benchmark bem feito do segmento. Sim, e outra coisa que me incomoda muito é esse pessoal que vende fórmula pronta. Ai, sim. Então, assim, Que é o que é o que eu não faço no meu livro. Sim. Que é aquela coisa assim, com essa mentoria, o seu perfil vai atingir 2 milhões de seguidores Sim. em um mês. Sim. Meu amigo, como é que você vende um método que pode funcionar da mesma exata forma para uma loja, para um açougue, para uma dermatologista? Não Sim, existe. é verdade. Não existe. O que funciona para mim pode funcionar muito bem para mim, Sim. mas pode não funcionar para você. Que é porque são públicos diferentes. Exato, assim, existe caminho, existem dicas, claro, assim como qualquer profissão. Mas não existe uma fórmula pronta. E tem que praticar para Tem ir que praticar, refinando, tem né? que praticar, tem que estudar, assim. Eu sou da opinião de que a gente nunca para de aprender. A gente Com aprende a vida certeza, toda. Com certeza. Só que você tem que estar disposto a isso. E a gente que resolveu trabalhar com comunicação, Se em 20 anos a gente foi obrigado a aprender pensa tanta que a coisa. gente tem mais 20 ainda de trajetória profissional, eu espero. Porque a gente não teve opção. Eu espero não, acho que a gente não tem opção. A gente não teve A opção gente não vai se aposentar, de Flávia. não se adaptar. Ou a gente se adaptava, Ou a gente acontecia o que aconteceu com o clipping. ia ser atropelado. Ficou lá pra trás. Claro. Né? Então, assim, aprender, não só, óbvio, na profissão de social media, eu acho que de maneira geral, assim como ter referências, eu acho que você vai conversar num bar com um amigo, você tem que saber do que você tá falando, ter uma, né? Ter Um lastro. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente nunca pode falar, não, agora deu. É por isso que tem que ler, né? O Igor também trouxe isso, que não sei se foi durante a gravação ou depois ou antes da gravação, mas ambos falaram para mim que leem muito desde criança. Né? Poxa, como que você quer escrever um bom texto sem você ter exercitado a leitura? Não, o primeiro passo para você escrever bem é você ler. Ontem ainda um amigo de Instagram postou nas perguntas, quantos livros você já leu esse ano? Daí alguém escreveu lá, 5, 2. Daí eu bem humildinho, cheguei lá e disse, terminei o 20º ontem. Ele falou, nossa, tudo isso. Eu falei, gente, é uma coisa que eu adoro. Não, e Adoro. que de repente, se tu tá falando, sei lá, com um médico, não considerando o livro técnico, né? Tudo bem, o médico leu 2 livros esse ano, mas você, eu, Igor, eu não sou redatora, mas eu também tô imersa nisso. Também Sim, não vou ler 20, mas eu tenho que ler 10. Se espera isso, né? Mas já que a gente tava falando de futuro, né? Sobre estudar sempre, sobre estar aberto à mudança profissional e tal. Vamos falar da inteligência artificial, que é algo que a gente queria. Como que tu vê isso, trazendo, claro, para o contexto do social media, né? A inteligência artificial está em N setores. A gente falou com a Catalina Stammer de arquitetura, sim, envolvendo inteligência artificial. A gente pode trazer para medicina, mas falando especificamente sobre o social media, né? Algumas pessoas acham que a profissão vai acabar porque o empresário hoje ele tem o faça você mesmo, o pequeno empreendedor consegue ele mesmo gerenciar suas redes sociais. E eu vou tentar não dar minha opinião sobre isso, mas de fato os aplicativos facilitam, né? Tem aplicativo que faz imagem, tem aplicativo, o ChatGPT faz as legendas.
resolveram continuar uma obra aqui. Mas não tem problema. Nos últimos episódios tem tido aí essa obra. Interferência. A obra não para. E, então me conta, o que tu acha? São aliados? São ameaças? São concorrentes? Vai acabar a profissão de social media? Qual é o futuro Eu acho desse que... Jedi? Eu acho que elementos como o ChatGPT, o criador de imagens do Bing, que viralizou com todo mundo, inclusive eu, fazendo a sua versão Cara, Pixar. o dele é igual. Bota aqui na tela. Produtora, não pode ser mais igual. Tem até o Donut, né? Tem, eu acho. Eu queria não é. reivindicar que ele fez o meu, não ficou nada igual. Ficou nada igual, não gostei, fiquei genérica. Mas você ficou assim, ó, desenhado à mão. Ficou bem parecido. Teve muita gente que me mandou mensagem perguntando como é que fazia para enviar a foto pro Bing fazer a imagem. Porque com Muito certeza igual. eu tinha mandado a foto para ficar tão Cara, até igual. a orelhinha. A orelha é igual, como é que pode? E eu fiz, porque daí eu comecei a brincar. Eu fiz a minha versão em Lego, eu fiz a minha versão em Funko, Eu só vi eu fiz a minha versão em amigurumi. Que daí eu passei Porque tu dias. também faz amigurumi, Aí eu né? faço amigurumi Crochê, também, tá, crochê. mas foco no Bing. Então, eu acho que são ferramentas muito úteis, que elas podem sim ajudar muito a gente, principalmente na questão poupar tempo. Mas, e aí vem um grande mas, Ou porém, elas são ferramentas. Elas não podem ser produto final. Então você... Ai, gerei uma legenda no ChatGPT e vou usar copia e cola. Aquela legenda tá no tom da tua marca? Aquela legenda tá falando como a tua marca gostaria de falar? e tá usando o vocabulário do teu Vocabulário que tem a ver com o seu público. Então, assim, uso, com certeza, tanto o ChatGPT quanto o criador de imagens do Bing, mas nunca como produto final. público. São ferramentas. São ferramentas, assim como você tem que botar um prego na parede, você não vai pegar o martelo e o prego e pôr ali e esperar que eles façam o trabalho. Assim. O ChatGPT é o seu martelo. E ainda tem uma outra questão. Como que tu vai te diferenciar do concorrente? Vamos pôr loja de material de construção de novo. Se todos fizerem a legenda do prego e do martelo no chat GPT, onde vai estar o diferencial da tua marca, né? Não, e tem uma outra coisa que, assim, isso muita gente percebeu quando tentou criar a sua imagem no Bing, que tanto o ChatGPT quanto o Bing, você precisa pedir o que você quer de uma maneira correta. Exatamente, os prompts. Os tal dos prompts. Então, eu quero que o ChatGPT escreva para mim a legenda de um post sobre uma nova máquina fotográfica. Se você não der informações, esse texto não vai ficar bom. Ou vai ficar genérico. Se você escreve alguma coisa errada, esse texto vai ficar errado. Eu lembro que quando eu estava criando as imagens do Bing ali, eu escrevi para ele criar uma imagem de uma moça de cabelo preto. E ele me trouxe uma moça preta. Tá. Porque se você não escreve o que você quer, e isso vale para qualquer dessas ferramentas que geram conteúdo a partir de um prompt, se você não sabe escrever o que você quer, você não vai ter um resultado que você quer. E para tu pedir um bom texto, por exemplo, olha, acho que não faz um mês que eu entrei no chat GPT pela primeira vez, sabe? Já tava todo mundo falando, eu não tinha testado, falei, vou entrar, vou ver qual é que é, porque as pessoas começam a perguntar, né? E aí eu percebi assim, você acaba tendo que escrever bem para ter uma boa resposta. Então acaba que ele te dá alguns insights ali que são interessantes, mas eu escrevi tanto para vir uma coisa boa. Sabe que eu minimamente tenho que saber escrever. Eu pensei nisso, assim, tanto na questão eu tenho que saber escrever para que ele me dê um bom resultado, quanto eu tenho que às vezes o trabalho que eu vou ter para escrever o pedido
Eu escrevi o meu texto. Porque se tu não quiser uma legenda genérica, você vai dizer assim: escreva sobre essa caneta que é dourada para pessoas que têm dificuldade, nananana. Daí não vai vir um texto genérico. Usando um tom de voz Mas assim, aí, assim, assado. Isso, mas aí, pô, você tem um conhecimento ali, Por você que você sabe. não escreve? Ou então tu tá usando como ferramenta, porque você Uhum. sabe com quem você quer falar, você tem uma estratégia por trás, você não vai ter um texto genérico. Sim. E aí sim você tá fazendo um uso de um recurso, Uhum. né? E tu sabe que eu gosto da expressão, né? Subestimar a inteligência alheia, que eu fico braba, não é nem nervosa, eu fico braba quando eu recebo um texto do chat GPT, porque eu bato o olho, eu sei. Não, E eu acredito que não é eu que sei, eu acredito que a maioria das Não. pessoas identifica, né? Ele tem muitas maneirismos, vamos dizer assim. E Tem termos muito genéricos. e não é aquele jeito, sei lá, que aquela marca, não sei. É. Eu acho subestimar a inteligência alheia mesmo, Uhum. sabe? O copia e cola. Sim, Então, sim. eu também não tenho problema nenhum, você sabe, que as pessoas aqui usem ferramentas, mas não me mandam um troço pronto, porque daí, o que eu falo, né, Flávio? Nós, como profissionais, a gente está vendendo não só o nosso tempo, a nossa experiência, a nossa expertise, os nosso conhecimento, todos os cursos que a gente já fez. Se a gente entrega algo que o cliente podia fazer sozinho, para mim isso é enganar, entendeu? É Uhum. uma enganação, porque o cliente Uhum. está me contratando pelo filtro humano que eu tenho. Pela sua experiência, pela sua bagagem. Exato, né? Então, vocês da equipe de redação, da mesma forma, né? Então, acho que se a gente copia e cola algo da inteligência artificial, nós estamos dizendo para o nosso cliente e para nós mesmos que somos desnecessários. Uhum. E daí vem o problema não é a inteligência artificial, Não o problema é a burrice humana. E não é a inteligência artificial que vai tornar o profissional desnecessário. Exatamente. É ele que está se tornando desnecessário. Exatamente. Né? Com certeza, com certeza. Para mim, nada nunca vai substituir o crivo, o olhar, a batida do martelo de uma pessoa. Sim. Né? Até mesmo assim, o chat GPT vai substituir o humano. Se não tiver um humano para escrever o que quer ali, ele não funciona. Ele não é uma coisa que pela obra divina vai te entregar um texto. Ou se você... É o que eu te falo, assim, o que eu mais penso é isso, né? Se eu entrego para o meu cliente algo que a ferramenta fez sozinha, eu tô dizendo para o meu cliente que eu não preciso estar ali. Exatamente. Você está testando... enganar ele ou enganar eu, né? A mim mesma. Bom, que mais, Flávio, que tu quer deixar de recado final? Ou para o contratante, né? Para o empresário, que acho que hoje todas as empresas precisam de um posicionamento digital. Uhum. A internet democratizou isso, todas as empresas podem ter voz, mesmo aquelas que não têm verba, né? O tal do budget. Uhum. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, fez com, né? Claro, o ônus e o bônus. O bônus é que toda empresa tem esse acesso e o ônus é que toda empresa acaba tendo que, obrigatoriamente, produzir, estar ali, conversar, se relacionar. Então, ou o que você quer dizer para essas pessoas, ou para os profissionais, teus colegas. Sei lá, o que você falaria para um jornalista que está se formando hoje? Ó, te dei 2 caminhos. Boa sorte. Primeira coisa que eu diria é boa sorte. Não, eu acho que assim, como você falou, a internet deu voz. Eu acho que para bem ou para mal, né? Como o Andy Warhol falou 50, 60 anos atrás, chegamos no momento em que todos temos os nossos 15 minutos de fama. Acho que nem ele conseguiu imaginar o que seria. Não. Né? Mas, sim, a internet ela deu voz para todo mundo. Até para os idiotas. Né? Para bem ou para mal. Então, hoje em dia, todo mundo tem a possibilidade de se tornar um formador de opinião. Exatamente. De se tornar a cara de uma marca. Olha o caso da Cine, que a gente sempre comenta. Sim. Então, eu vejo que democratizou muito. Você não precisa, novamente, para bem ou para mal, você não precisa entender sobre um assunto para falar sobre aquilo e para vender aquilo.
novamente, para bem e para Não, mal. sim, claro. Então eu acho que é muito vantajoso, porque aproximou a marca da gente. Hoje a gente estava vendo a retrospectiva do Spotify e eu falei, meu Deus, a Kylie gravou um vídeo para mim. Óbvio que eu sei que não é para mim. Mas aquela emoçãozinha, Mas aquilo, né? não, foi para mim, sim. Deixa eu me enganar. Sabe? Então a internet e a rede social aproximou Claro. aquela marca que tava lá tão longe da Claro. gente. E até as figuras públicas, né? Os Total, as artistas, celebridades, tudo aproximou, né? né? Então eu acho que isso assim é extremamente benéfico agora parece que estão batucando uma música ali em Pois cima. é, o Spotify, a retrospectiva do Spotify. Então assim, é benéfico pro consumidor, é benéfico pra Claro. marca, é benéfico pro mercado. E que a profissão do social media, ela só tende a crescer. Daqui a pouco surge uma nova ferramenta, uma nova rede social, Claro. como tentaram fazer com o Threads e flopou, Claro. né? E a coisa só tende a crescer. Claro. E até um recado final que eu queria dar. Eu sei que eu falei que eu não gosto de fórmula pronta. Tá. Mas eu queria deixar aquele pedacinho bem pra gente fazer o corte depois. Ah, tá. Vai lá, Flávio. 5 dicas para quem quer ser um bom social media. Opa, a Peppa podia parar o batuque nessa hora. Mas acho que não vai. Eu acho que então não. vamos com trilha Eu até sonora. anotei para não esquecer nenhuma. Cara, maravilhoso. 5 dicas com Flávio Jaime. Primeiro, saiba com quem você tá falando. Conheça, se você vai ser o social media de uma marca, conheça o público daquela marca e, de preferência, se coloque no lugar daquele público. Que é o que a gente falou brincando do Isso. iate, mas é a verdade. Isso. O segundo ponto é conheça o assunto que você está falando. Tá. Que a gente falou. Vou falar sobre hortifruti, vou falar sobre iate. Leia o mínimo possível sobre aquilo. Para você saber, para você não falar besteira. Sim. Para você não pôr um caju de ponta cabeça num post. Né? Terceiro ponto, saiba escrever. Eu sou uma pessoa que eu me incomodo demais com erro de português em post. Eu também. Então, assim, leia, treine escrita. Existe corretor ortográfico gratuito na internet. O ChatGPT corrige. E o Word sublinha. O Google sublinha. Então, assim, se preocupe com a escrita dentro do que você vai fazer. Quarto ponto. Nunca deixe de estudar e praticar. Como a gente falou, assim, nunca você vai parar de aprender. Pode surgir uma ferramenta nova, pode surgir uma forma nova. Quando surgiram os Reels, a gente teve que aprender a editar vídeo. Exatamente. Então, assim, sempre esteja disposto a aprender. Sim. E a quinta dica, tenha referências, faça pesquisa. Eu vou falar de bicicleta. Procure outros perfis de bicicleta, o que eles estão falando, Perfeito. Que temas são esses, pesquise o mercado. Então, tenha um arcabouço para falar sobre aquele assunto. E até, se tu me permite, até não seria o caso, eu vejo assim, às vezes a gente tem que desconstruir o que a gente sabe. Totalmente. Porque, por exemplo, vamos que eu acho que sei sobre bicicleta. Só que eu sei o que eu vivi na infância aprendendo a usar de bicicleta e eu ainda acho que isso é sobre bicicleta. E hoje eu vou ver, o mercado é totalmente outras pessoas que andam de bicicleta, só para usar teu exemplo. É outro, etc, etc. Então, o melhor seria quando a gente pega um cliente de algum assunto, a gente fingir que não sabe nada daquele assunto e começar do zero, né? Completamente, assim, você desfazer conceitos, desconstruir conceitos. Senão tu vem muito com a tua visão pessoal, Total. contaminando. E isso que você falou, assim, olha se nós dois, se a gente tivesse chegado num momento profissional e falado tudo que
tudo que eu sei sobre jornalismo e sobre marketing é suficiente. Eu não Sim. preciso aprender mais. Sim. A gente tinha ficado parado lá atrás. Sim. E o social media, eu brigo, entre aspas, né? Eu puxo muito a equipe que quando eles já têm, por exemplo, 2, 3, 4 anos trabalhando com isso, eu falo, gente, o que você fazia 2 anos atrás não funciona mais. Não. Para de fazer Não. isso. Não. Hoje o social media. E de fato, hoje o social media, por mais que eu já tenha falado antes que não é vaga designer, o social media hoje, obrigatoriamente, tem que saber, no mínimo, usar os aplicativos básicos de edição. Sim, sim. Porque o cliente sabe. Se ele não souber, ele vai apanhar do cliente. Aí o cliente olha o material e Vai fala, falar, isso aqui mas eu isso eu faço faço. melhor. Sim, né? Sim, e assim, a gente entrou, como eu falei, né? O mundo acabou ali em 2000. Aham. Tudo muda muito rápido. Muito rápido. Olha a velocidade que a gente passou de um mundo sem celular para uma coisa que a gente não larga mais, que cabe no nosso bolso. Ainda bem, costumes mudam muito rápido, né? Noções, enfim. Então, com certeza, o que é um social media, as ferramentas de um social media vão continuar mudando. O social media pandemia já é outro. Já é totalmente outro. Né? Então, assim, eu acho que se a gente for fazer um slogan, assim, nunca deixe de querer aprender. Em nada na vida, Sim, especialmente sim. na sua vida profissional. Exato. Porque você nunca vai saber tudo, nunca. E sempre vai surgir uma coisa nova Com certeza. para você aprender. Eu acho que esse seria o meu recadinho do Scooby-Doo de hoje. Eu amei, Flávio. Eu nem vi essa hora passar. Só me Nossa, sinalizaram ali que faz 1 hora, né, gente? E aí eu falei, gente, parece 15 minutos. Mas é que a gente, quando conversa, né, Sim, Flávia? sim. Flui. Flui. Então, e confesso para ti que o Project Talks está sendo um projeto de grande aprendizado para mim, porque além do networking, que muita gente que vem aqui eu sequer conheço antes da hora da gravação, né? Eu conheço pessoalmente, mas assim, o networking seria até secundário, assim, o que eu vejo é o quanto eu estou aprendendo com as pessoas. E hoje não foi diferente, eu aprendi muito contigo, falei lá no episódio do Igor Francisco, você era um talento, só que eu não sabia que tu ia topar gravar comigo, porque tem gente que não gosta, não quer se expor, Imagina, né? Eu já convidei outros profissionais aqui da Projetual, porque eu acho que é uma forma bacana de dar uma visibilidade para vocês. A Projetual não sou só eu, muito pelo contrário, né? A Projetual é muito mais sobre uma somatória de pessoas do que sobre mim, mas eu boto muito a cara. E, de fato, você aceitou, então eu fiquei super feliz, tá? Quero deixar aqui no lettering para as pessoas a capinha do teu livro e o link, o nome dele ou a capa, enfim, para elas procurarem na Amazon. Você pode me presentear. Não, mas eu vou procurar, eu vou ler. Tenho certeza que eu vou aprender muito. E a gente tem que dar Feliz Natal, sabia? É verdade, é verdade. Nosso episódio vai ao ar às vésperas do Natal, né? Nosso último dia de expediente. Nosso último! Recesso! A gente podia estar brindando aqui já com um vinho, eu acho. Se tudo tiver dado certo, a Milena do futuro e o Flávio do futuro estarão saindo de férias hoje. A Férias gente pode não, falar né? até ano que vem. Não, eu tenho mais um episódio. Sexta-feira que vem estarei com Miriam Freeman. O meu é antes do Natal. Estarei trabalhando. Eu vou trabalhar dia 29. Mas é isso, desejar para todo mundo, né? Feliz Natal, exato. E querido, obrigada. Imagina, eu que agradeço. A minha mão gelada, e né? A minha suada, a minha gelada sempre. Então, não, mas assim... Tu quer deixar tuas redes sociais? Eu não sei se tu produz conteúdo lá assim, eu tenho a minha rede social de cinema ainda, que eu não tenho mais o site, mas agora eu tenho um perfil, Telas e Pipocas, para quem quiser acessar e seguir lá. Tem muita dica de série, de filme, de livro. E eu acho que a minha rede pessoal é Flávio.Jaime, Jaime com Y, mas ela é totalmente pessoal. É meme, é selfie, é foto de cachorro. Sigam a Projetual e mandem recado para o Flávio. E amigurumi hoje em dia. Sim, a minha rede pessoal virou isso. Tu tem LinkedIn?
Eu tenho Flávio Jaime também. Com Y. E quem quiser conhecer mais dos meus livros, é só procurar na própria Amazon. Tá. Flávio Jaime, Jaime com Y. Vocês vão ver ali a variedade de temas. Eu recomendo, porque eu adoro os teus textos. E tem uma cliente nossa também que adora, que é a Mari Martins, que ela fala, eu tenho um jornalista para chamar de meu. Então, obrigada. Imagina, viu, eu Flávio? agradeço mais uma Prazer. vez. Gente, obrigada por terem nos assistido até aqui. Se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação. Procurem Projetalks no Spotify. Um grande beijo e até o próximo.